aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala sobre o quarto episódio de Sasaki to Miyano e a coisa começa já, né, com o novo ano letivo dos meninos. O Sasaki tá entrando no terceiro e último ano do ensino médio e o Miyano tá entrando no segundo ano. Cada um agora tem as suas próprias inseguranças, seus próprios problemas para lidar na vida escolar e ainda tem que lidar com as questões do relacionamento entre eles, que tá confuso para ambas as partes. Então nesse primeiro dia, o que a gente vai ver é um Sasaki junto dos colegas, mas que não consegue parar de pensar sobre como ele se sente em relação ao Miyano e como ele não sabe até quando ele vai aguentar, até quando ele vai conseguir se segurar essa vontade dele de agarrar, de tocar o menino. Enquanto o Miyano, depois de ter passado as férias inteiras pensando sobre isso, ele não viu o Sasaki e não consegue parar de pensar naquilo que o Sasaki disse pra ele no trem no último dia de aula, quando o Sasaki acabou se declarando, dizendo que gostava dele enquanto achava que o Miyano cochilava. O Miyano não consegue tirar isso da cabeça e pensar como o Sasaki, um cara como ele, deve ser super popular entre as garotas e tudo, e ele fica ainda mais inseguro sobre essa possível declaração do rapaz pra ele. Inclusive, em muitas das cenas a seguir, esse episódio mostra pra gente sobre como o Sasaki ele tem esse ciúme e esse sentimento de proteção e de não querer que as outras pessoas vejam o mesmo Miyano que ele vê. Os dois acabam se encontrando no dia seguinte, acho que no segundo dia do novo ano letivo, no metrô, porque tá muita chuva, eles acabam se esbarrando, os horários se cruzando, eles têm uma conversa divertida, trocam gentilezas no metrô, e depois quando eles estão a caminho, uma pequena pétala de sakura, ela enrosca no cabelo do Miyano e o Sasaki fica admirando aquilo, achando fofo. Só que quando ele percebe outros caras se aproximando, ele tira do cabelo do rapaz e guarda. Ele claramente quer evitar que outras pessoas, outros caras vejam o mesmo Miyano fofo que ele vê sempre. E os dois continuam então indo pra escola em uma conversa calorosa, onde o Miyano fala divertidamente sobre algum dos mangás que ele tem lido recentemente. Na escola, o Sasaki vai procurar o Miyano na sala para entregar o mangá que ele pegou emprestado nas férias e esqueceu de devolver mais cedo, e eles aproveitam para conversar um pouco e eles começam a falar inclusive sobre este mangá que ele tinha acabado de ler. A conversa sobre quem o Uke e o Seme da história, aparentemente é um mangá que não tem isso bem definido, que o autor não deixa isso bem claro, e eles conversam sobre isso, quem eles acham que é. O Sasaki ele decide chutar quem é o Uke com base no gosto de quem é o Uke do Miyano, assim. Uma coisa boba, né? Mas o Miyano explica como não necessariamente precisa existir definições claras sobre isso, como não necessariamente um BL precisa ter isto definido, e como alguns casos estereótipos fogem à regra, como por exemplo quando o Uke ele é o cara mais alto da relação e másculo, né? Inclusive o Sasaki cita o Hirano nesse caso, tipo o Hirano Senpai, né? Que nessa besteira o Miyano sempre imagina o Hirano em um BL com o colega de quarto dele, e ele sempre imagina o Hirano como o Uke da situação, por mais que aparentemente ele seja mais alto e mais másculo que o colega. A questão é que alguém esbarra no Miyano no meio da conversa e ele tropeça e pra cima do Sasaki, e os dois acabam ficando muito próximos numa espécie de cabedon, e os dois ficam muito constrangidos nessa hora, óbvio, né? O Sasaki é super gentil, preocupado que o Miyano tenha se machucado, e nesse momento o Miyano fica ainda mais sem jeito. Então a gente tem dois momentos aqui: o Sasaki super sem jeito, até desconfortável por ter que manter o seu controle, o seu autocontrole ao ver o Miyano tão perto dele, né? Como é difícil para ele lutar contra a vontade de tocar o Miyano nesse momento, e o Miyano que nessa hora vem à tona o momento em que o Sasaki se declarou pra ele no trem, como aquilo veio na cabeça dele tão de repente depois que ele chegou tão perto do Sasaki. Então ele acaba indo embora, dando uma desculpa, se afastando, porque ele precisa colocar os pensamentos no lugar. Daí a gente vê o Miyano em casa à noite pensando sobre tudo isso e sobre a declaração do Sasaki, e ele não consegue lidar e organizar os pensamentos. Tipo, ele é homem, o Sasaki também é. Ele até ontem gostava de menina e agora ele começa a ficar confuso. Ele sempre gostou de menina.
feminina. E aí ele começa a ficar muito confuso nessa situação, porque todas as vezes que o Sasaki manifestava algum interesse nele, que ele acabava levando na brincadeira, ele para pra pensar agora, depois da declaração, como isso parece sério. A vez em que ele ofereceu beijo, às vezes em que ele foi gentil, sempre aquilo parecia muito cheio de verdade quando ele percebe agora. Tá muito difícil dele organizar e lidar com esses sentimentos, e ele vai buscar auxílio num BL, e lá ele vai ver algumas cenas e ele percebe que não era ali que ele devia buscar auxílio, porque daí a cabeça dele começa a colocar ele dentro de um BL, ele começa a imaginar isso tudo, e daí ele se toca de que pelos padrões, pelos arquétipos, né, pelos estereótipos da história, ele seria o Uke nessa relação. E daí ele fica mais desesperado ainda e tenta se colocar num papel de um semi-baixinho, onde o Sasaki fosse o Uke másculo e com uma pegada delinquente, e só tá piorando a coisa ele ficar se imaginando nessa situação. E daí o anime ele joga a gente pra algumas horas antes, e agora a gente vai ver como o Sasaki lidou com toda essa situação. E nisso a gente vê o Hirano conversando com o Ogasawara, que conta que o Sasaki foi embora dizendo só não dá, mandando uma mensagem dizendo não dá. E basicamente o que não dá pra ele, o que não dá mais pra ele, é que ele não aguenta mais, ele não consegue mais se controlar nessa vontade de tocar o Miyano. No dia seguinte na escola, o Miyano acaba esbarrando com o Ogasawara, aquele jovem com as mechas azuis, amigo do Sasaki, e ele tá tendo mais uma discussão com a namorada. Pra quem não lembra, ele tem uma namorada Fujoshi, e isso é um problema pra ele. Ele inclusive tem uma primeira impressão ruim do Miyano por ser fudanshi, mas é que ele se sente muito desconfortável pelo gosto dela com ukes delinquentes. Afinal de contas, essa ideia de delinquente se encaixa muito no perfil dele. Ele acaba contando pro Miyano então a situação de que eles vêm brigando há um bom tempo e que há alguns dias ele tentou ir lá pra eles fazerem as pazes, mas quando ele chegou perto do quarto dela, escutou ela gritando ukes delinquentes são os melhores. E isso deixou ele mais uma vez inseguro. Ele foi embora lá sem falar nada com a moça e ele tá inseguro, ele não sabe como lidar com essa situação, então faz algumas perguntas sobre Fujoshi pro Miyano do nada. Inclusive pergunta se o Miyano considera ele um uke, e ele vai explicar que tipo assim, ele quer que ela veja ele como namorado, ele tem medo de que ela veja ele como um personagem de BL, então ele quer fazer coisas como um namorado dela e quer evitar coisas que ela possa considerar fofa, que possa considerar como se fossem características desses ukes que ela gosta. Ele inclusive faz referência a um mangá de conteúdo bastante duvidoso que ele acabou vendo, que ela tava lendo uma vez, e isso que deixou ele ainda mais inseguro sobre tudo, assim. O Miyano então explica pra ele que as coisas não são bem assim, e que provavelmente como ele é namorado dela, ela provavelmente vê ele de maneira isolada, não é porque ele tem essa aparência delinquente que ela enxerga ele dessa forma o tempo inteiro, ou quer imaginar, colocar ele em algo assim. Segundo o Miyano, parece que quando tu gosta muito de alguém, tu evita colocar a pessoa ou enxergar ela em situações desse tipo. Então aquilo é um certo alívio pro Ogasawara, que parece gostar inclusive da resposta e da perspectiva, assim, ele parece ficar mais aliviado e contente de imaginar isso, né, porque ele quer estar bem com a namorada dele. Mas claro que o Miyano também evita dizer que tem gente sim que pra eles tudo é BL, coloca tudo num BL, imagina todo mundo como num BL, mas talvez falar isso possa acabar sendo um problema. O Ogasawara agradece o Miyano e ainda pergunta se o Miyano se sente da mesma forma, tipo, é por isso que tu não vê o Sasaki como se ele tivesse em um BL o tempo inteiro? Porque numa conversa no episódio anterior eles falaram sobre isso, sobre como o Miyano enxerga todos os amigos em um BL, menos o Sasaki. E daí isso coloca ele a pensar um pouco, e o Ogasawara ele pergunta coisas mais diretas, tipo, tu não gosta de homem, né? Ou gosta? Tipo, ah, eu não ligo, não tem nada a ver comigo. Então ele meio que desconversa, a conversa acaba mudando de rumo enquanto o Miyano fica muito pensativo sobre isso, e eles conversam sobre a altura, enquanto o Sasaki de repente começa a passar perto deles. Ele tava passando por ali fazendo outra coisa, e ele escuta a voz do Miyano conversando com alguém, e essa pessoa falando sobre a altura tá prestes a fazer carinho na cabeça do Miyano. Então num movimento rápido e brusco, o Sasaki aparece perto, tira o Miyano de perto da pessoa que estava possivelmente fazendo carinho nele e segura ele com
contra o corpo, em uma cena que pega todo mundo de surpresa, óbvio. Todos se assustam com aquilo, o Miyano é pego super de surpresa, assim, ele fica super sem jeito na hora, e o Ogasawara assiste aquilo e percebe como, tipo, o Sasaki, ele nem disfarçou, ficou tão na cara a reação dele, como ele apareceu de repente pra impedir que qualquer pessoa se aproximasse do Miyano, e como ele nem disfarça. Então ele conta mais ou menos o que aconteceu, e o Miyano vai embora, e o Ogasawara diz que quando ele se acertar com a namorada, ele vai apresentar os dois, e agradece ao rapaz. Enquanto volta pra sala, o Miyano fica pensativo sobre a conversa com o Ogasawara, sobre, tipo, pra ele realmente não gosta de homens, mas agora ele tá se questionando porque sempre que ele se vê perto do Sasaki Senpai, ele se sente sufocado, e agora ele começa a se sentir inseguro em relação aos próprios sentimentos dele. O Sasaki também volta pra sala super inseguro e pensativo sobre ele e o Miyano, porque mais uma vez ele acabou se aproximando muito do Miyano, ele não conseguiu manter o controle quando ele agarrou o menino pela janela pra tirar ele de perto de quem quer que fosse a pessoa, e ele tá pensando, e agora? E ele não consegue mais ter controle direito sobre as ações dele em relação ao Miyano. E depois do encerramento a gente tem uma das cenas mais divertidas do mundo, que é o Ogasawara chegando e encontrando com Hirano, contando que ele foi tentar se acertar com a namorada, mas eles brigaram mais uma vez. Dessa vez porque ela transformou um mangá favorito dele em um BL, e o Miyano assistindo de longe pensa, doujinshis, né, que problema, eu esqueci de comentar sobre isso. Será que o cerco já tá fechando pros meninos, porque agora eles estão tendo cada vez menos tempo, eles só tem mais um ano, e os sentimentos deles estão começando a aflorar cada vez mais rápido, eles estão começando a perder o controle sobre as coisas. Então a história continua linda nesse ritmo gostoso e nessa narrativa super sensível. Eu tô amando, a adaptação tá excelente, tá linda em relação ao mangá, tá super bem adaptado. Espero que vocês estejam gostando também. Deixa aí nos comentários as expectativas para os próximos episódios, o que acharam desse episódio. Comenta aí as cenas que eu fui comentando aqui também, vai deixando aí nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixa também o seu like, que ajuda bastante o canal. Me segue nas redes sociais, eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram. Espero que tenham gostado do vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.